Passamos a apresentar O Mistério do Sobrado, de Júlio Carrara, baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec. Quem é você? E realmente é o delegado ou foi? Depois nos diga o que veio fazer aqui. Você está sendo inconveniente. Pensei que fossem encontrá-los perturbados, dementes, mas vejo que estão bem lúcidos, conversam bem. Estou estranhando. Por que estão assim? Perguntamos primeiro. Mas você tem razão. Com a presença da Mary, estamos ou ficamos melhores. Mas já estivemos muito perturbados. Agora nos responda. Por que entrou aqui como se fosse o dono do pedaço? Sou o delegado Cássio. Ou melhor, fui. Hoje sou o delega, ou delegadozinho, como me chamam. Para responder a tudo que me perguntou, preciso de tempo. Temos todo o tempo que quiser. Não saímos daqui mesmo? Gostaria de saber o que faz aqui. Se Mary permitir, gostaria de ouvi-lo. Você cuidou do nosso caso? Sabe quem foi que nos assassinou? Vim aqui na esperança de saber quem os assassinou. Vocês devem saber, não é? Não sabemos. É impossível. Como foram mortos e não sabem? Realmente não sabemos. Todos nós vimos um desconhecido que atirou sem falar nada. Ninguém aqui lembra de tê-lo visto antes. Não sabemos quem é. Um matador de aluguel. Só pode ser. Mas por quê? Quem mandou? Quem? Quis tanto solucioná-lo. O mistério do sobrado. Como o caso ficou conhecido. Se tivesse achado quem os matou, teria ficado famoso. Estranho ver a senhora, Dona Zefa e Ademir aqui. Pelas minhas investigações, Ademir só tinha de errado o fato de ser empregado daquele ali. Mas Dona Josefina, não achamos nada que tivesse feito de errado para estar aqui no meio desta gente ruim. Somos, sim, um bando de errados. Mas e você? Está isento de erros? Não creio que esteja. Estou curiosa para saber por que você está aqui no umbral. Como nos achou? Tive uma perturbação forte quando desencarnei. Vim entender o que aconteceu comigo aqui. Foi muito desagradável. Mas deixemos isso de lado. Esse crime sempre me intrigou. Fui taxado de incompetente pela imprensa. Meus superiores me cobraram resultados e nós, da polícia, não conseguimos descobrir nem chegar a conclusão nenhuma. A conversa está boa, mas tenho que ir. Vocês têm todo o tempo, mas eu não. Tive permissão com hora marcada para vir aqui. Se não voltar no horário, o que vai acontecer? Serei castigado. Se você veio aqui para saber quem nos matou, perdeu seu tempo. Estamos conversando há horas. Cada um falou um pouco de si e não descobrimos nada. Eu fui... Suelen falou, resumindo o que fez, quem foi, e depois continuou falando de cada um, sendo interrompida às vezes por um deles para acrescentar algo. E finalizou. Como vê, senhor ex-delegado, temos muitos motivos para ter sido mortos. Como uma pessoa acostumada a lidar com crimes, tenho a certeza de que todos vocês estão escondendo algo. Cássio, por que você não fica conosco? Esquece seu chefe. Fale de si e permite que te ajude. Não quero que meu chefe fique irado e que possa não só castigar a mim, mas a vocês também. Eu posso lhe garantir que ele não vai fazer isso. Se você quiser mudar de vida, terá a nossa proteção e seu chefe nada poderá fazer. Depois, você ainda tem algumas horas. Você tem razão. Quero há tanto tempo desabafar e nunca encontrei alguém que aqui me escutasse. Posso mesmo falar de mim? Gostava do que fazia. Prender bandidos era prazeroso, como também abusar sexualmente deles. Foi então que me apaixonei por um prisioneiro, só que ele não me queria. Eu ameaçava colocá-lo em celas com gente perigosa, deixei ele sem alimentação, até que cedeu. Eu sabia que ele, quando saísse da prisão, não iria me querer. Assim, não soltei quando venceu sua pena. Ele me odiava, mas ficava calado. Sua família conseguiu um advogado e um juiz mandou soltá-lo. Quando ele saiu, só disse: "Um dia, senhor delegado, a situação será invertida." Havia muito ódio em seus olhos. Nunca mais vi ele. Eu amava aquele homem. E as corrupções? Ainda não falou delas. Será que não foi você, Cássio, que nos mandou matar e veio aqui só para saber se descobrimos? Não fui eu. Não matei, nem mandei matar. Bem, falamos e há 2 fatos que ainda não entendi. Quem nos matou e por que Zefa está aqui? Estes anos todos de sofrimento, foi só porque ela traiu o marido?
Ele até a perdoou, soube e não fez nada, e criou a filha como dele. Zefa agiu errado, mas não para tanto sofrimento. Bem, não contei tudo. Lembro a vocês que fui interrompida. É verdade. O delegado a interrompeu, mas o que pode ter feito a senhora titia? Não acredito que tenha cometido um pecado grave. É melhor escutá-la. Fale, Zefa. O que te atormenta? O que fez para estar aqui conosco? Bem, eu parei quando falava que fiz 2 amigas, que nos dávamos bem e escutávamos uma a outra. Uma delas, Olga, sofreu muito quando sua filha Vanilda morreu. Ela estava em casa lendo, quando vieram lhe falar que a filha tinha sido presa. Levou um susto. Depois achou que fosse brincadeira, mas o filho confirmou. Recordo bem o que ela dizia. Pensei que fosse morrer ao ver minha filha presa. Fui à delegacia na esperança de que tudo fosse um terrível engano. Não me conformava. Gastamos muito dinheiro para tentar tirá-la da prisão e não conseguimos. Um juiz corrupto a acusou para livrar sua amante do crime. Minha Vanilda ficou presa e sofreu muito. Era espancada, passava por situações vexatórias. Foram meses difíceis e de muito sofrimento. Tudo o que podíamos fazer por ela, fizemos. E ela dizia ser inocente. Contava sempre os mesmos fatos. Que a amiga tinha ficado grávida e pagado a Suelen para lhe fazer o aborto. Suelen negou. Inventou até um local em que estava e arrumou testemunhas que comprovaram isso. Vanilda foi condenada. Ficamos sabendo que o juiz que a condenou era amante desta Suelen. E foi numa rebelião que mataram minha menina. Não ficamos sabendo quem foi. Para nós, quem matou minha filha foi essa moça, Suelen, e esse juiz, Eleucácio. Logo que a filha morreu, ela até pensou em se vingar. Queria que os 2 culpados sofressem, como ela e a família sofreram. Mas era impossível. No momento, parecia não haver essa possibilidade. Então, Olga que queria que alguém se vingasse por ela, por Vanilda. Minha outra amiga se chamava Maria José e ia ao cemitério visitar o túmulo do marido. Tiveram 3 filhos, 2 homens e uma moça que foi muito bonita. Lúcia era o nome dela. Com 18 anos ela quis trabalhar em outra cidade e por mais que se aconselhasse e se tentasse impedir, ela foi. Recebiam as cartas de Lúcia contando que o emprego era bom e até mandava dinheiro a eles. Embora saudosos, acreditavam que ela estivesse bem e isso os consolava. Pensaram até em visitá-la, mas a filha foi contra. Nas cartas contava fatos do emprego, de amigos, que eles ficaram tranquilos e entenderam que ela não os queria por perto, que isso era coisa da idade. Numa tarde, receberam o recado de que a filha estava internada no hospital. Foram apavorados. Lúcia tinha sido espancada e estava com um ferimento profundo na cabeça. Uma semana depois, Lúcia saiu do hospital com sequelas irreversíveis. O marido de Maria José descobriu que Lúcia era uma prostituta e que morava com Benedito e Maria Gorete no bordel. Então, resolveram fazer justiça. Foram à delegacia e a denúncia acabou em nada. O delegado disse que não podiam provar, pois lá no bordel não ficava ninguém obrigado e que a filha devia ter brigado com algum cliente e levado uma surra. Laurindo, que sofria do coração, desencarnou. Maria José sofreu muito. Amava o marido e teve que cuidar da filha sozinha. Minha amiga queria se vingar e não sabia como. Eu não estava bem de saúde. Armando sempre me levava ao médico e não compreendia por que eu não melhorava. Eu confundia fatos, esquecia muitas coisas e estava distraída. Era meu sobrinho também que comprava os remédios que eu tomava. Resolvi ser rebelde e não tomar os remédios. E como Armando e Marinha me fiscalizavam, fingia que os tomava. E me senti melhor. Numa manhã saí de casa para ir ao açougue. Encontrei uma vizinha no caminho e ficamos conversando. Achei que não tivesse pegado o dinheiro,
Olhei na bolsa e, de fato, não havia pegado a carteira. Então resolvi voltar. Entrei em casa com cuidado e, ao passar pelo hall, escutei conversas na salinha. Reconheci a voz de Magali e Armando e, como falavam meu nome, resolvi escutar sem que me vissem. Como ter paciência, Magali? Tenho dívidas e Titia só me dá uma pequena quantia por mês. Ela te dá muito dinheiro. Você é que gasta demais. Gastamos, querida, gastamos. Você e meus filhos gastam também. Mas isso não importa. Mas sim que necessitamos de mais dinheiro, e isso só teremos quando tia Zefa morrer. Você tem que reconhecer que sou um gênio. Matei Julieta e me tornei o único herdeiro de titia. Mas, mesmo você sendo herdeiro, essa fortuna me parece distante. Tia Zefa está bem e não creio que vá morrer logo. Por isso que estou apressando as coisas. Troco os remédios da titia. Eu jogo fora os que ela devia tomar e coloco outros no lugar. Ela está tomando um medicamento que mandei manipular para aumentar ainda mais a pressão. Escutar tudo aquilo foi muito cruel. Não quis que me visse. Saí de novo sem fazer barulho e fui para o açougue. Comprei a carne, pedi para marcar e para eu telefonar. Liguei para casa e disse a Marinha que ia almoçar com uma amiga e que só retornaria tarde. Dei um tempo para que Armando fosse embora e retornei à minha casa. A senhora não ia almoçar com uma amiga? Resolvi não ir mais. Vou para o quarto me deitar. Não estou me sentindo bem. Acostumada com meus esquecimentos, Marinha não deu importância e me deixou de descansar. Eu queria ficar sozinha e pensar. Entrei no quarto, joguei todos os remédios no vaso sanitário e guardei as cartelas. Mas depois me arrependi. Poderia ser uma prova de que Armando queria me matar. Pensei muito no que fazer. Não sabia como agir. Me senti muito triste e só. Você planejou matar sua tia. Talvez a única pessoa que te amava, Armando. Estou envergonhado. Mas tudo isso é verdade. Tinha muitas dívidas e estava sendo pressionado a pagá-las. Então queria receber logo a herança. Como titia estava demorando a morrer, resolvi apressar a sua morte. Fez mal a quem lhe fazia o bem. Isso é pior que fazer mal a quem nos deseja o pior. Vamos ficar quietos. Continue, Zefa. Acho que estou começando a entender por que morremos. Eu queria ficar sozinha e pensar. Entrei no quarto, joguei todos os remédios no vaso sanitário e guardei as cartelas. Mas depois me arrependi. Poderia ser uma prova de que Armando queria me matar. Pensei muito no que fazer. Não sabia como agir. Me senti muito triste e só. Você planejou matar sua tia. Talvez a única pessoa que te amava, Armando. Estou envergonhado. Mas tudo isso é verdade. Tinha muitas dívidas e estava sendo pressionado a pagá-las. Então queria receber logo a herança. Como titia estava demorando a morrer, resolvi apressar a sua morte. Fez mal a quem lhe fazia o bem. Isso é pior que fazer mal a quem nos deseja o pior. Vamos ficar quietos. Continue, Zefa. Acho que estou começando a entender por que morremos. Fiquei dias pensando. Comprei os remédios que o médico me receitou e me senti bem. E resolvi agir. Achei que não adiantaria ir à polícia. Eles não iriam acreditar em mim. Não tinha provas e estava com fama de esclerosada. A primeira providência foi dar uma modificada no meu testamento. Depois que Julieta morreu, fiz outro testamento, deixando todos os meus bens para meu sobrinho. Acrescentei uma cláusula na qual, em caso da morte do Armando, todos os bens ficariam para sua filha Érica. O advogado não estranhou e não comentei com ninguém. Evitei encontrar Armando e Magali e continuei fingindo estar esquecida. Lembrei que antes de nos casarmos, Adalto conheceu um matador profissional e que eles passaram a se corresponder.
Eu não achava boa essa amizade, mas meu marido me dizia: se você conhecesse Antônio, não pensaria assim, Zéfiro. Ele é educado, gentil, amigo e gosto dele, mesmo não concordando com o que faz. Mexendo nas coisas de Adalto, encontrei umas cartas e, o mais importante, o endereço desse matador. Escrevi para ele dizendo que necessitava de seus serviços. Ele me respondeu dizendo que não fazia mais isso, mas que o filho podia fazer em seu lugar e que seria um prazer poder atender a mulher de um grande amigo. Acertei com Toninho por carta e planejei tudo. Como resolvi vingar a morte de minha Julieta, quis também ajudar minhas amigas. Faria justiça por nós três. Por mim, por Olga e por Maria José. E também por nossas filhas, que tiveram a vida arruinada por eles. Olga sabia de tudo que me interessava sobre Suelen e o juiz. Saí com o motorista, falei que queria ir até a casa de um antigo empregado, e foi essa desculpa para bater a porta de Suelen. Quando Suelen abriu a porta, perguntei e ela disse que não conhecia ninguém, pois eu inventei um nome qualquer. Mas para fazer amizade, comecei a conversar e acabei oferecendo uma joia que venderia por uma mixaria. Sabe como é, querida? Estou velha, preciso de dinheiro para comprar remédios e para as despesas da casa. Moro numa mansão, mas passo por dificuldades financeiras desde que fiquei viúva. Pensei até em alugar quartos para encontros, mas está difícil. Suelen comprou a joia e se interessou pelo quarto. Eleucácio não queria se expor e seria mais fácil se seus encontros fossem em um lugar respeitável. Assim, todas as sextas-feiras, das 19 até as 21 horas, eu alugava um quarto para o casal de amantes. O juiz entrava com o carro e guardava na garagem para não ficar exposto na rua e não ser reconhecido. E Suelen vinha de ônibus. Dias depois, o detetive que contratei para saber mais sobre o casal do bordel me deu uma informação importante sobre eles. Benedito colecionava selos e gostava muito deste hobby. Toninho, matador de aluguel, veio à noite em casa para conversar comigo. Contei meu plano a ele. Mas e se não vierem todos? Aqui estão os endereços. Veja se é possível matá-los se não vierem. Mas Armando e Ademir devem morrer. Os outros, só se for possível. Só não farei se for impossível. Valho o que me pagam. Sou honesto e gosto de fazer bem feito o meu trabalho. Aqui está. O dinheiro que pediu e um pouco mais, porque não serão 6, e sim 7 pessoas. 7? Quero que me mate. Matar a senhora? Mas por quê? Com eles morrendo aqui em casa, serei suspeita. Não sei mentir. Poderia prejudicar você e não quero ir para a cadeia. Mandei matar bandidos, mas a lei é falha e certamente seria presa. Estou velha e doente e só estou abreviando meus dias. Você vai fazer isso? Vou. Desde que Julieta morreu, minha vida não tinha mais sentido. Achava que Armando gostava de mim como eu gostava dele. Mas como não tinha coragem de me matar, achei que Toninho poderia fazer isso por mim. Planejamos tudo. Seria na sexta-feira, quando Suelen e Eleucácio viessem para o encontro. Fui com o motorista até o bordel. Inventei que a casa do ex-empregado era por ali. Mandei que parasse o carro e entrei. Assim que entrei, Maria Gorete me atendeu e pedia informação. Ela não sabia, mas insisti. Disseram que era por aqui. É muito importante. Seu marido não sabe? Nisso, Benedito entrou no bar e eu lhe indaguei. Tenho até aqui um papel com endereço. Abri a bolsa e deixei cair alguns selos caros que havia comprado de um colecionador. Benedito se interessou. Gosta de selos? Tenho uma grande coleção. Tenho só um sobrinho que não liga para selos nem gosta disso. Ele me disse que quando eu morrer, irá se desfazer desta bobagem. Imagine o senhor. Ele chamou de bobagem a minha coleção de selos. Estou querendo doá-los para alguém que ame os selos como eu e que cuidará bem deles.
Não quer a minha coleção? Quero sim. Tome nota do meu endereço. Pode ir lá em casa buscar. Darei tudo e ficarei tranquila sabendo que cuidará bem dos meus selinhos. Sexta-feira, às 19h30, sem atraso, estarei te esperando. Mas, por favor, não gosto de receber homem desacompanhado. Sabe como é? A vizinhança pode falar e... Por isso, leve sua esposa. E voltei para casa. Tinha tirado todo o dinheiro do banco, e isso sem Armando saber. Na sexta-feira dei folga para Marinha. Vou passar o sábado e domingo na casa de Armando, e você terá uma folga merecida. Marinha fingiu acreditar, porque ela sabia que não gostava de pernoitar na casa deles. Achando que eu ficaria bem, resolveu folgar. E para que Armando e Ademir viessem naquela noite em casa, telefonei para meu sobrinho na quinta-feira e inventei uma história. Alô, Armando? Achei uma promissória de um ex-amigo de Adalto. É uma quantia razoável. Telefonei para ele, que me disse que devia mesmo essa quantia ao Adalto e que não vai pagar. Discutimos e ele disse que quer falar comigo pessoalmente. Combinamos um jantar amanhã, sexta-feira, às 20 horas. Mas pensei bem e não vou. É você quem vai estar no meu lugar. Você sabe cobrar dívidas melhor que eu e o que conseguir receber é seu. Outra coisa. Quero que o Ademir venha com você. Não sei o que esse homem é capaz de fazer. Sabia que ao falar em dinheiro, Armando faria qualquer coisa ainda mais que seria dele o que recebesse. Combinamos que ele passaria lá em casa com o Ademir para pegar a promissória às 19h20. Tinha certeza de que Armando não se atrasaria. Marinha foi embora na sexta-feira à tarde e eu fiquei ansiosa, torcendo para que tudo desse certo. Como combinamos, Toninho chegou em casa logo depois que Marinha saiu. Honro meus compromissos. Por isso a senhora pode ficar descansada. Vou fazer tudo para merecer o que recebi. Só não estou gostando de matar a senhora. Faça isso, Toninho. Não quero ficar vivendo depois disso tudo. Minha vida não tem mais sentido. Faça seu serviço como combinamos. Tá certo. Vou fazer. Até duvidei que ele fizesse. Era educado demais. Tinha bons modos, sorriso suave. Só os olhos demonstravam sua frieza. Ele subiu para o andar de cima e ficou esperando num quarto. Em seguida, Suelen chegou. Foi para o quarto do encontro esperar pelo juiz e às 19 horas, Eleucácio estava no portão. Abri para ele como fazia das outras vezes e depois dele ter guardado o carro na garagem, eu a fechei. Não falei nada às minhas amigas. Só pedi a Maria José para telefonar no sábado à tarde ao bar, dizendo que Benedito e Maria Goretti haviam sido presos. Os minutos passavam lentamente, até que Armando chegou com Ademir. Pedi que Armando entrasse com o carro e o deixasse em outra garagem para não ter que abrir a garagem onde estava o carro de Eleucácio. Convidei-os a subir comigo para o meu quarto. Tinha que mantê-los ali até que o casal do bordel chegasse. Fingindo preocupação, falei: Armando, tenha cuidado. É muito dinheiro e esse velho pode ser perigoso. Marquei o jantar com ele às 20 horas. Ele vai ter uma surpresa ao vê-lo em meu lugar. Vou atender a porta. Me espere aqui, mas não mexam em nada. Volto logo para lhe dar os documentos. Eles ficaram me esperando. Desci rápido, abri o portão e recebi com simpatia Benedito e Maria Goretti. Estava havendo uma festa no quarteirão de cima. As crianças estavam alvoroçadas e podem danificar seu veículo. Acho melhor vocês colocarem o carro na garagem. Eles entraram, fechei o portão e os convidei a permanecer na salinha, que eu ia buscar minha coleção. Subi e falei ao Armando: é um casal
casal que veio ver alguns selos que tenho. Desçam e fiquem esperando com eles na salinha. Vou abrir o cofre e pegar os documentos. Olharam um para o outro e saíram. Armando sabia abrir meu cofre, mas só descobri isso quando não tomei mais os remédios que ele me dava. Os dois fizeram minha vontade. Meu sobrinho sempre fazia. A vizinhança estava fazendo uma festa e eu dei dinheiro para a criançada da rua comprar fogos de artifício e sabia que ia haver muito barulho. Por isso não me preocupei com os tiros. Depois, com a salinha fechada, os tiros não seriam ouvidos. E realmente ninguém ouviu. Quando eles desceram, bati na porta do quarto onde Toninho estava e desci para o térreo. Me escondi atrás de um armário e aguardei que ele descesse com Suelen e ele ao Cássio. O matador entrou armado no quarto do casal, obrigou eles a se vestirem para descer. Quando entraram na salinha, eu também entrei e fechei a porta com a chave. Toninho sorriu para mim e eu acenei com a cabeça. E ele atirou em nós 7. Se todos queriam saber, agora já sabe. Acabou o mistério. Fui eu quem mandou matar todos vocês. Fui eu por vingança. Por vingança. A vizinhança estava fazendo uma festa. E eu dei dinheiro para a criançada da rua comprar fogos de artifício e sabia que ia haver muito barulho. Por isso não me preocupei com os tiros. Depois, com a salinha fechada, os tiros não seriam ouvidos. E realmente ninguém ouviu. Quando eles desceram, bati na porta do quarto onde Toninho estava e desci para o térreo. Me escondi atrás de um armário e aguardei que ele descesse com Suelen e ele ao Cássio. O matador entrou armado no quarto do casal, obrigou eles a se vestirem para descer. Quando entraram na salinha, eu também entrei e fechei a porta com a chave. Toninho sorriu para mim e eu acenei com a cabeça. E ele atirou em nós 7. Se todos queriam saber, agora já sabe. Acabou o mistério. Fui eu quem mandou matar todos vocês. Fui eu por vingança. Por vingança. O silêncio foi total. Suelen até pensou que aquela quietude chegava a doer no íntimo. É que cada um esteve por instantes a sós consigo mesmo. Por momentos, ninguém se atreveu a falar nem a se olhar. Até que... Está resolvido o mistério do sobrado. Quem era esse Toninho? O que aconteceu com esse matador de aluguel? Tenho aqui anotado nas minhas informações. Vou levar para vocês. Toninho, mais conhecido por Tonho do Furo, saiu da casa de Zefa e trancou a porta e o portão sem que ninguém visse. Eu dei uma cópia das chaves para ele. Mas continue, Melry, por favor. Quero saber o que Toninho fez depois. Foi à estação, embarcou no trem até uma cidade próxima, de lá para a cidade em que mora. Ao passar por uma ponte de um grande rio, jogou as chaves fora. Ele está ainda encarnado e nunca foi preso. Como pôde fazer isso? Matar sem odiar por dinheiro? Você também fez isso. É verdade. Temos liberdade de fazer o que queremos. Isso é livre-arbítrio, não é, Mary? Sim, é livre-arbítrio.
E podemos usá-lo para o bem ou para o mal. Por isso, o que acontece conosco é de nossa total responsabilidade. As decisões de nossa vida são nossas, embora possamos sempre dar desculpas de termos interferências. Esse Tonho do Furo vai ter que responder pelos seus erros? Certamente que vai. Todos nós colhemos o que plantamos. Temos as reações de nossas ações. Será que ele vai ser preso ou vai morrer sem ter ido para a prisão? Não fui presa quando encarnada e estou há anos confinada neste lugar. Chegará o dia em que esse matador terá que prestar contas de seus atos. Ou será um dos moradores do umbral e continuará com suas maldades. Mary, como isso é possível? Ao desencarnarmos, somos atraídos para lugares que fizemos por merecer. O umbral só existe porque há quem o habita. Aqui não é só para os que sofrem. Muitos vêm para cá e continuam a ser maldosos, se enturmam, organizam cidades e continuam vivendo entre disputas. Eles se sentem bem? Dizem estar bem, aparentam ser alegres, mas a felicidade é só para quem tem a consciência tranquila. Essa vida cansa e a insatisfação vem forte. Só que nada é para sempre. Há tempo para plantar e a colheita obrigatória chega. Ao cometermos um erro, um dia sentiremos a culpa. E onde há culpa, há sofrimento. Sabe que não tenho raiva desse Toninho? Se eu matei uma pessoa só e sofri tanto, imagine quando ele for pagar pelos assassinatos que cometeu. No plano espiritual não existe tempo determinado para os mesmos erros. Cada caso é um caso. Mas você, Ademir, está certo. Esse matador profissional terá que responder pelos seus crimes. E o que mais está escrito nas suas anotações, Mary? Só tem mais uma. Olga e Maria José prometeram não falar o que sabiam. Entenderam a amiga e foram gratas. Sempre oraram por ela e pelos seus entes queridos falecidos e cuidaram do seu túmulo. Quando li, não entendi. Mas depois que Zefa contou, podemos compreender. As amigas, ao saber do crime, entenderam que Zefa se vingou por elas e ficaram caladas. Tenho que reconhecer que a senhora foi genial, tia. Não achava que fosse capaz. De onde tirou essa ideia? Julieta gostava muito de ler. Ela admirava muito uma escritora de livros de crimes. Lia todos e às vezes comentava comigo, mas na época eu não prestava atenção. Depois de sua morte passei a lê-los e me sentia muito perto de minha filha. Achei a autora muito engenhosa. Quando fiquei sabendo que minha filha tinha sido assassinada, comecei a pensar como matar meus desafetos, porque naquele momento os inimigos das minhas amigas eram também meus inimigos. E tirei ideias daqueles livros. Achei que se pensasse bem, se fizesse tudo bem feito, não ia existir policial inteligente para descobrir. De fato, dona Zefa, a senhora conseguiu o que queria. Quem é essa escritora? Tem o mesmo nome que o seu, Mary. Meu Deus! Agora entendo o porquê do meu orientador Alfredo ter me escalado para este trabalho. Eu sou a escritora. Fui eu que escrevi esses livros. Você? Agora entendo que você, como os outros socorristas que nos visitam, é uma pessoa comum. Vocês não são santos, nem seres excepcionais. Devem ter feito coisas boas e outras nem tanto. Por favor, Mary, não fique triste. Eu também, quando encarnada, li alguns dos seus livros. Eles não recomendam o crime. No final, sempre os criminosos eram castigados. Se você é essa escritora, quero lhe dizer que, embora eu tenha tirado a ideia dos seus livros, você não tem culpa nenhuma. Eu sei. Não tenho culpa. Nunca quis que ninguém fosse assassinado. Mas se aborreceu ao saber. Achamos sempre que quem está em condição de ajudar não tem problemas. Você, Mary, deve ter tido suas dificuldades. Também fui seu fã. Sempre sonhei em poder descobrir os crimes como os seus personagens. Tenho muito prazer em conhecê-la, mesmo este encontro sendo aqui, neste lugar horrível. Por que não fala de você para nós, Mary?
Foi um choque para mim escutar Zefa falar que tirou dos meus livros a ideia para planejar este crime. Não havia entendido quando meu orientador me pediu para vir aqui. Achei uma tarefa de muita responsabilidade. Tenho companheiros muito mais competentes para realizar este trabalho. Mas Alfredo, o orientador, disse que eu deveria vir e que me caberia realizar este auxílio. Agora entendo o porquê. Tudo o que aconteceu tem a ver com o trabalho que fiz quando encarnada. Mesmo tendo consciência que não tive culpa, ideias macabras foram tiradas dos livros que escrevi. Este trabalho está sendo para mim uma oportunidade de tentar ajudar alguém que entendeu erroneamente o que foi feito para distrair. Vocês têm razão, meus amigos. Sim, chamo vocês de amigos, porque nestas horas juntos, nas quais conversamos com sinceridade e que cada um falou de si, dizendo o que se passava no íntimo, um laço de amizade nos uniu. E você, Suelen, tem razão. Depois que desencarnei, não falei com ninguém o que se passa comigo. Então vou contar minha história para vocês. Fui uma pessoa comum, de família estruturada. Nunca me faltou nada. Tive muitos amigos. Desde pequena gostava de ler, escrever e inventar. Minha mãe me chamava de mentirosa e um dia, por ter imaginado e falado algo sobre nossa empregada, fiquei de castigo. Uma tia, ao nos visitar, pediu a minha mãe para conversar comigo. Mary, por que você mente? Tem imaginação fértil, não é? É isso, querida? É que penso e falo e eles não me entendem, tia. Pois não fale mais o que pensa. Quando você pensar, em vez de falar, escreva. Pegue um caderno e tudo o que imaginar, escreva nele. E será um segredo nosso. Só eu posso ler. Combinado? Comecei a fazer isso e Titi às vezes lia e opinava. Querida, deixe para o final este pedaço. Assim não iria saber quem matou a barata. E da morte da barata passei à morte de pessoas. Embora fosse extrovertida e animada, tive uma adolescência com alguns problemas de relacionamento. Minhas amigas me achavam com ideias revolucionárias. Chateada, escrevia mais ainda. Comecei a fazer histórias completas e imaginava essas histórias em livros. Então decidi ser escritora e editar livros. Não foi fácil editar o primeiro. Para uma mulher naquela época tudo era mais complicado. Casei com um homem maravilhoso que muito me ajudou. Meus livros fizeram sucesso e isso era minha alegria. E continuei imaginando. Via uma mulher bonita ou alguém diferente e criava um personagem. Uma senhora idosa vestida estranhamente era para mim motivo para escrever. Viajei muito, conheci muitos lugares e pessoas e desencarnei velha. Você fez alguma maldade? Algo de que pudesse se arrepender amargamente? Não fiz nada de errado, mas muito deixei de fazer. Podemos nos arrepender também pelo bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Tive tudo e poderia ter agido melhor, ter sido mais caridosa e não fui. Isso me incomodou, mas depois compreendi que só se sentir arrependida e não fazer nada é continuar na inércia. Assim, tratei logo de começar a trabalhar, a ser útil e, o mais importante, a aprender. Mas para eu entender tudo isso demorou um tempo. Mary, você sofreu depois que desencarnou? Como já disse, meu corpo morreu quando estava velha. Foi como dormir e acordar num lugar estranho. Tudo era muito simples e estava com outras mulheres no quarto. Tentaram me orientar, mas contrariada, quis ir para minha casa e fui. Todos nós temos nosso livre-arbítrio, que é respeitado. E ao desencarnarmos, isso não muda. Ao ter meu corpo físico morto, fui facilmente desligada dele por amigos e levada a um abrigo.
uma casa de auxílio a recém-desencarnados. Não quis ficar e, pela minha vontade, fui atraída para minha casa. Voltei para lá e agi como se estivesse encarnada. Foi um período complicado. Ora achava que estava louca, ora não conseguia entender o que se passava e chorava. Eu que nunca tinha gostado de chorar. Não sabia dizer quanto tempo estava ali. Só depois soube que foram 3 anos. Até que um dia, cansada, orei com fé e pedi a Deus que enviasse uma pessoa para me ajudar. Estava ajoelhada rezando e chorando quando escutei: Senhora? Olhei para quem me chamara e reconheci uma antiga empregada de quem gostava muito. Ela me abraçou. Vou te ajudar. Você está morta. A senhora também. A morte é isto. Uma confusão. Não posso crer. Senhora, continuamos vivos quando o corpo físico morre. Isso aconteceu há tempo com seu corpo. Não foi assim que me ensinaram. Foi um equívoco que aprendeu. Mas que importa isso agora? Venha comigo. Vou levá-la para um lugar onde aprenderá como viver sem o corpo físico. E logo estará bem. Ela me levou para o abrigo novamente. Dessa vez não achei tão ruim ficar perto de outras pessoas. Estava cansada e desiludida. Justo eu, que sempre gostei de conversar, fiquei quieta. Foi realmente uma grande decepção a minha desencarnação. Demorei para me adaptar, chorava e não gostava muito do lugar, embora reconhecesse que estava bem pior vagando. Amigos vieram me visitar e um deles me animou. Onde está seu otimismo? Por favor, volte a ser o que era. O que importa é que continuemos vivos e com nossa individualidade. Aqui é maravilhoso. Aceite o fato, estará bem. Foi o que fiz. Quando pude ver os jardins, a biblioteca e passei a conversar, tudo mudou em mim. E para melhor. Mary deve ter sofrido por ter acreditado que a morte fosse diferente do que é na realidade. Não devemos procurar desculpas. Gostava de maneira errada de tudo que era meu. Da casa, das joias, até dos meus chapéus. Liguei-me a coisas materiais e a elas fiquei presa. Ter objetos ou ser rico é causa de sofrimento depois da morte do corpo físico? Não. Possuir ou não bens materiais não nos faz sofrer, mas sim a maneira pela qual nos apegamos a eles. Não devemos ficar possuídos nem pelo que julgamos ter, nem pela vontade de ter. Podemos ter externamente o que queremos e não deixar de ser possuídos, ficar apegados a nada. Nosso bem-estar está no modo pelo qual possuímos, seja este pouco, seja nada. Além do mais, tive oportunidade de conhecer o que realmente acontece conosco após a morte do corpo e não dei importância. Me sinto melhor agora. Falar me fez bem. Se você, Mary, aprendeu, digo, nós também poderemos aprender. Eu te admiro, Mary. Eu também te admiro, Mary. Poderia dar uma de santa e ter contado para nós que foi sempre maravilhosa, isso e aquilo, mas foi sincera. Acho que está mesmo aprendendo a ser humilde. Mary, como são os lugares em que moram os bons? Tenho curiosidade de saber. São lugares bonitos, simples, com muita vegetação, onde não se precisa ter medo de outro ser humano, pois não há maldades. Chamamos esses agrupamentos, que são parecidos com cidades terrestres, de colônias, e as menores de casa de auxílio, abrigos, postos de socorro, etc. São seres perfeitos que vão para lá? Não, mas aqueles que querem melhorar. A primeira coisa que devemos eliminar ao irmos para lá é o egoísmo. Ter o propósito de não errar mais. Como é viver na colônia? Maravilhoso. Você está aqui nos ajudando, está trabalhando, não é? Sim, estou fazendo uma tarefa.
Mary, não entendo. Se lá na colônia é tão bonito, tão agradável, por que você deixou tudo para vir aqui tentar nos auxiliar? Como posso estar bem lá e saber que irmãos que sofrem não têm a possibilidade de serem felizes também? Não seria egoísmo ser feliz e não querer auxiliar os outros? Mary, o que necessitamos fazer para ir com você a lugares assim? Querem com sinceridade melhorar? Mudar a forma errada de agir? Pedir perdão? Pedir perdão é reconhecer que errou. É pedir uma nova chance, uma oportunidade de reparar o erro. Se eu não tivesse matado Julieta, nada disso teria acontecido. Ao cometermos um erro, desencadeamos outros. Eu matei e fui assassinado. Zefa, sinto muito por tudo, pelo meu ato errado que levou você a errar. Me perdoe. Perdoo sim, Ademir. Perdoo de coração, porque eu também tenho necessidade de pedir perdão. Você me perdoa? Perdoo, embora seja eu que devo pedir clemência a você. Quero pedir perdão a todos. Você me perdoa, Suelen? Perdoo. Me perdoa, Eleucácio? E assim falou o nome de todos que responderam com sinceridade e emocionados que perdoavam. Ademir, você saiu do seu lugar. Caminhou até Zefa. Ademir levantou-se e todos também se ergueram de suas cadeiras e deram passos. Riram e choraram. Cássio permaneceu sentado, observando, e ficou contente por eles. Por minutos, eles andaram pela salinha. Foi a força do perdão que nos libertou. O Mistério do Sobrado. Minissérie de Júlio Carrara, baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec.